Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu, por Luana Paula. Sempre no começo do ano a gente tende a renovar votos, fazer promessas e começar um pouquinho diferente. E que tal nós começarmos tentando falar um pouquinho sobre trabalho social, sobre aquele famoso fazer o bem sem olhar a quem? Quanto a gente está disposto a fazer isso? O quanto de repente a gente transforma em um mega evento que às vezes fica inatingível na correria do dia a dia e o quanto simples ações pequeninas, gota a gota, sementinha a sementinha, podem fazer uma grande diferença e só depende de uma mudança de chave ou de um passo nosso. É sobre esse o nosso bate-papo de hoje, com uma pessoa maravilhosa, mas que eu vou deixar vocês mais um pouquinho curiosos aí. E antes eu quero pedir, por favor, se inscrevam aqui no canal. Lembram que eu comentei que quanto mais inscritos e quanto mais curtidas os vídeos têm, mais alcance o YouTube proporciona, né, direciona esse vídeo para muito mais pessoas e a gente consegue auxiliar cada vez mais com essas histórias maravilhosas. Aproveitem também, dão uma passadinha lá no Conta Pra Eu Oficial no Instagram, entrem lá no link da nossa bio e lá vocês conseguem fazer perguntas direto para Luana Paula, indicarem seus próximos convidados ou convidadas para estarem aqui conosco. Bem, sei que já deixei vocês curiosos tempo suficiente, então é com muito prazer, com muita honra que eu chamo aqui a nossa grande amiga Tamires Queiroz. Seja muito bem-vinda! Ai, que feliz de começar o ano tão bem acompanhada. Embora essa entrevista vá ao ar em fevereiro, né? Estamos gravando em janeiro e eu tô tão feliz de finalmente, né, conseguir trazer essa eterna princesa, porque é sim assim que eu te chamo desde sempre, eterna princesa Tamires Queiroz. Seja muito bem-vinda, amiga. Amiga, minha princesa também. Lu, tô muito feliz. Tô muito feliz de participar desse projeto lindo. Fiquei muito contente pelo convite. E a gente muito feliz por você ter aceitado, tá? De verdade. Eu já preciso começar contando, pessoal, que eu conheci Tamires Princesa num momento tão bacana, tão lindo. Eu tinha ido na universidade que ela estudava fazer uma palestra e eu estava lá palestrando tudo. E tinha uma menina assistindo com o olho brilhando e super antenada em tudo, participativa e tal. Parei a palestra e aí do meio do nada ela veio e fez assim, ó: oi, tudo bom? Eu sou a Tamires. Eu vou começar a trabalhar aonde você trabalha. E aí, O cara de pau, né, Lu? muito cara de pau, mas foi uma conexão incrível e de verdade, gente. Foi amor à primeira vista. Ali ela virou princesa, né? E eu virei princesa dela. E assim seguimos até hoje. Então, muito obrigada. Já comecei te expondo aqui, né? Mas agora para ficarmos entendendo por que eu te amo tanto, conta pra eu, tá? Quem é Tamires Queiroz? Lu, primeiramente, obrigada pelo convite. Até comentei com você um pouquinho antes, eu falei assim, será que eu choro de estar te vendo agora ou será que eu choro de nervoso de estar falando aqui? Mas vamos lá. Eu sou Tamires, sou designer de interiores, resolvi mudar no meio do caminho aí do meu trajeto e virei engenheira civil. Hoje trabalho com obras. Sou muito calma, né, Lu? Muito, muito. Gente, é o sinônimo de calma, de verdade. O que ela tá fazendo aqui, eu sempre brinco que no Big Brother não dá para você sustentar muito tempo uma personalidade que não é sua. Pois é, Tamires tem essa personalidade
calma. Eu falo que ela é linear. Ela nunca vai estar assim, ó, vibrando, né, para cima, com grito, nada. É assim, ó, linear. O mundo tá acabando e ela tá em calma, que ela Pode calma. ser, pode ser a pressão que for, né, Lu? Estamos Pode, ali, eu e a Lu, ó. ó, juntas. Sou uma pessoa super família, né, Lu? Sou também com os meus amigos muito carinhosa. E acho que é isso. Até comentei para a Lu. Para mim é um desafio muito grande estar me expondo dessa forma, porque também sou uma pessoa muito reservada. Mas vamos nessa, né, Lu? Vamos Mudanças sim. para 2022. Exato. Se expor mais, já dá um check lá que deu certinho, hein? No início já, ó. Amiga, eu só vou pedir para você ficar um pouquinho mais para trás da câmera para o pessoal conseguir ver você um pouquinho melhor, essa mulher linda que você é. Deu? Deu, Estamos tá de ótimo. branco. Estamos de branco combinando, exatamente, porque nós somos dessas. E agora, tá, conta um pouquinho para nós, um pedacinho dessa sua história, né? Eu falei o quanto é importante esse tema que você traz, porque no começo do ano a gente fala muito sobre ressignificar e tentar fazer um pouquinho diferente. Sim. Então, você vem com um tema lindo aí, que é esse tão sonhado fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, compartilha um pouquinho com a gente. Então, é engraçado, né, Lu? Porque quando você me fez o convite, por um momento eu fiquei extremamente feliz, por outro eu comecei a surtar, porque eu falei, gente, tantas histórias lindas lá, como que eu vou falar sobre alguma coisa minha? Que assim, se a gente for contar a nossa história inteira, a gente fica um tempão, né, Lu? Porque a gente fala pouco. E aí foi muito engraçado, porque quando você me ligou e a gente começou a conversar, e começou a falar sobre esse projeto que você tem, que é lindo, que você sabe que eu sou sua fã, e se eu já era sua fã, agora eu sou muito mais. E a gente começou a conversar, e para mim veio esse insight. Eu falei assim, poxa, é um projeto tão lindo, que foca no próximo, nessa questão de um diálogo, de histórias que se conectam, que eu falei assim, caramba, como que eu não pensei nisso antes? E assim, você sabe que a gente é ligada por alma, né, Lu? Sim. Que o nosso choque foi de alma. Exato. Eu acho que muito o que nos conectou foi isso. Porque a gente faz o bem e, assim, a gente não se importa se vai ter o retorno de alguma coisa, se a gente vai ter essa contribuição de volta, né? A gente faz com o coração. Então, eu acho que a ideia desse tema foi muito bom para nós duas, porque está relacionado não só ao começo de ano, mas com a nossa história, de nós duas. Então, eu fiquei muito feliz. Obrigada mesmo, minha linda. E como você entrou nesse universo das doações, né, do terceiro setor, como que tudo isso surgiu para você? Então, há 15 anos atrás, Lu, eu comecei a fazer um trabalho voluntário. Foi muito engraçado, porque eu trabalhava como autônoma e eu fazia os meus horários. Então, eu tinha algumas janelas e, de certa forma, eu queria preencher esse tempo que eu tinha livre. Só que eu não sabia o que fazer e eu já estava fazendo vários cursos. E aí eu parei, sentei, comecei a pensar o quanto era importante para mim esse preenchimento de amor na alma, né? Porque a gente preenche, na verdade, a nossa alma com muito amor quando a gente faz o bem ao próximo. E aí eu parei e falei, quer saber? Vou fazer trabalho voluntário. E é engraçado porque, primeiramente, eu tinha pensado em fazer o trabalho em um asilo. E aí eu comecei aleatoriamente, peguei a lista telefônica, um caderninho que tinha aqui,
A gente está entregando as idades. Confessando a idade. Não, eu não sei do que você está falando, desculpa. E aí eu comecei a procurar e liguei em alguns lugares. Só que assim, sabe quando não encaixava o que eu estava procurando? Parece que assim, eu acho que para o momento, para as instituições que eu estava ligando, não era o que eles estavam precisando no momento. Eles estavam precisando de doações. E eu não tinha tanto dinheiro, porque eu estava estudando, eu tinha tempo. Aí eu sentei no sofá e de repente passou um comercial de uma entidade aqui de São José dos Campos, que eu sou de São José dos Campos, de um grupo que ajuda crianças com câncer. E eu falei, gente, é um sinal, vou ligar nesse lugar. Porque eles estavam pedindo doações em dinheiro. E aí eu falei assim, eu vou ligar e vou saber como que eu faço para ser voluntária desse lugar, se eles vão querer minha ajuda, né? E aí eu liguei, fui super bem recebida nessa instituição e fui conhecer, porque a minha ideia, como eu sou apaixonada por criança, era trabalhar diretamente com as crianças. E foi muito legal, porque quando eu cheguei lá, foi super bem recebida, você faz um treinamento, e aí começa a minha história como voluntária nessa instituição. Quando eu cheguei lá, foi muito engraçado também, porque eles me colocaram para trabalhar diretamente com os pais. E aí eu falei assim, legal, mas eu queria trabalhar com as crianças, mas tudo bem, estou indo ali, vou ali. E aí comecei a trabalhar com os pais e tem uma pessoa maravilhosa. Isso, desculpa te cortar. É estratégico? Começa pelos pais para depois eles te apresentarem as crianças ou não? É coincidência? Não. Na verdade, você escolhe mais ou menos o setor que você quer trabalhar. Eu queria trabalhar com as crianças, mas aí a princípio eles falaram, vamos te colocar com os pais, porque é muito complicado, porque as crianças que estão ali, normalmente elas estão fazendo tratamento. Você não sabe se elas estão no começo do tratamento ou no final do tratamento. E você não pode questionar, que é um treinamento que eles dão antes de você começar todo o trabalho. E aí eu acho que eles falaram, vamos testar, vamos trabalhar com os pais primeiro, depois você se envolve com as crianças, porque assim, é complicado, você não pode se envolver tanto, apesar que eu envolvo fácil, né, Lu? Exato. Vendo o comercial, você já estava envolvida. Não se envolva, já estou envolvida. Falou tarde. Ai, não sabia. E foi muito engraçado, porque eu comecei a trabalhar com os pais. Tem uma coordenadora lá, que é uma pessoa maravilhosa, que não tinha pessoa melhor para colocar aí na função, que me ajudou muito, que me fez olhar de forma diferente algumas coisas, sabe? E eu comecei a trabalhar com os pais, e eu lembro até hoje que ela me levou numa salinha que eles ficavam, porque eles ficam numa sala superior, mas que eles têm visão das crianças, que elas ficam numa brinquedoteca. E foi muito engraçado, porque ela falou assim, nas gavetas tem alguns materiais que você pode trabalhar com os pais. Eu falei assim, ótimo, vou fazer todas as atividades com eles, vou na luta, né? Vou fazer todas as atividades. Aí chegou lá, abriu a gaveta. Tinha algumas linhas, umas agulhas, que lasquei-me. Eu falei assim, agora lasquei. Tricô? Crochê, tricô. Eu falei assim, gente, eu não sei. Aí, o que aconteceu, Lu, a gente gosta de falar pouco. Sentei numa mesa e fazia a recepção dos pais. E aí comecei a conversar com vários deles. E eu via que muitas vezes não era uma atividade que fazia diferença, que era uma conversa, que é você dar atenção, é você, no momento difícil para eles, você dar atenção, você dar carinho, você receber a pessoa, fazia toda a diferença. Eu falei assim, gente,
como assim? Eu vim aqui para ensinar tanta coisa e, na verdade, o que a gente fazia era trocar algumas palavras e, no final, eu percebia que quem estava ganhando com todas aquelas histórias não eram eles, era eu. E eu ficava, gente, eu vim aqui para me doar um pouco para o próximo e, na verdade, eu estou recebendo. E é muito engraçado, porque depois eles passaram... eu saí do trabalho com os pais e fui fazer o trabalho com as crianças. E você percebe que o carinho que eu tinha com as crianças, com os filhos deles, para eles era o suficiente. Porque, assim, você acha que você vai fazer muito. Eu falava, eu vou chegar, eu vou brincar, Mas não é isso. Era você estar presente, era um abraço que eu dou numa criança. Só quem faz mesmo que sabe a diferença que é você poder abraçar, que hoje está mais difícil, né, Lu? Hoje a gente abraça com a alma. O contato físico já está mais complicado um pouquinho, mas quando eu fiz ainda era possível. Então todo abraço que eu recebia, para mim, era um combustível. E nunca ninguém imaginou, mas só que é muito longe da minha casa onde eu ia. Então, assim, o caminho inteiro eu ia com todo amor. Eu falava assim, gente, tô indo, entendeu? E tô voltando carregada de amor, de carinho. E por várias vezes, alguns pais, porque assim, como a gente não sabe o estágio que a criança tá de tratamento, às vezes acabavam perdendo seus filhos e mesmo assim, quando a gente estava ali, o retorno de um abraço dele e de um obrigado por tudo que você fez, não tinha nada que pagasse. E aí eu fui picada pelo bichinho da solidariedade, do trabalho voluntário, e seguir com isso para o resto da minha vida, né? Tipo assim, você não consegue não fazer. Você muda o seu olhar. E aí teve um certo dia que eu falei assim, nossa, mas eu sou meio maluca, porque da onde que eu tirei isso? De ajudar o próximo, de fazer um trabalho voluntário. Sendo que é igual eu tinha comentado com você, né, Lu? Tem muito amigo meu que até hoje não sabe que eu fiz esse trabalho voluntário. Tem muita gente, tem muito parente meu que é próximo ou amigo meu, gente que trabalha comigo, que não tem a menor ideia do que eu fiz, de alguns trabalhos que eu faço. Só que a gente até tinha comentado sobre isso, que às vezes você expor, você incentiva o próximo a fazer também. Você, às vezes, dá coragem, tipo, ou então você tá ali para expor e para dar força também para quem quer fazer, porque é uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, Lu. E aí, voltando, porque se a gente começar a falar, eu perco o foco e a gente fala de tudo, né, Lu? Eu vou aproveitar esse intervalo e me fala uma coisa. Você, em algum momento, você encontrou, você já citou alguns obstáculos, né, mas que não te pararam, mas você encontrou alguma dificuldade? Porque hoje eu ainda tenho muito essa sensação. Eu vou fazer, poxa, não, mas eu não vou ter tempo, não, vou fazer no sábado, não, eu não tenho horário. Você sentiu isso em algum momento ou não? Era uma coisa que você tinha já tão intrínseca que foi tudo fluido, assim? Lu, eu acho que foi muito importante você perguntar isso para mim, porque eu acho que as pessoas elas têm que ter muito claro o tipo de trabalho que elas vão fazer. Porque o que acontece? Quando você se candidata para fazer um trabalho voluntário, dependendo do trabalho que você vai fazer, por exemplo, eu fazia um trabalho com as crianças, uma vez na semana.
Então, por exemplo, na segunda-feira, eles contavam, a instituição contava que eu estaria ali para ajudar as crianças. Então, eu coloquei para mim como se fosse uma responsabilidade de um trabalho que eu estivesse ganhando muito. Como um trabalho qualquer. Você trabalha na empresa, hoje eu estou cansada. Você não vai faltar, você precisa ir. Porque a instituição, ela depende de você. Quando eu resolvi fazer o trabalho voluntário, eu tinha na minha cabeça isso. Eu estou assumindo uma responsabilidade que eu sei que eu vou ter que aguentar, não é agora. Eu queria fazer agora. Não quero mais. Não é, a instituição dependia de mim. Então, eu tinha a consciência de que eu precisava estar lá toda segunda-feira, das 8 até a tarde. Então, nesse horário, eu busquei não agendar nada de trabalho que eu fazia, como eu era autônoma, e eu realmente voltei minha atenção para o trabalho voluntário, porque as pessoas, elas têm que ter consciência que a instituição, ela depende daquilo dali. É a mesma coisa quando você faz uma doação contínua. Se de repente você para, às vezes eles estão contando com aquele valor. Então, é complicado isso. Então, se vocês resolverem fazer um trabalho voluntário, eu acho que você realmente precisa procurar uma coisa que se encaixe com o seu perfil. Porque se você assume a responsabilidade, você tem que seguir com aquela responsabilidade. Não dá para parar de uma hora para outra. E assim, Lu, eu fiquei nessa instituição 2 anos. E quando eu saí, porque eu acabei entrando num outro trabalho e tive que mudar meus horários e ficava mais complicado, eu avisei com uma certa antecedência. E assim, eles conseguiram se programar e colocar outra pessoa no meu lugar. Então, eu acho que essa responsabilidade também com as pessoas que você ajuda, que você se dispõe a estar presente, a ajudar financeiramente, eu acho que eles também, não porque estão sendo ajudados, mas assim, a gente também tem que ter essa responsabilidade em paralelo, né? Você tem que ter esse jogo de cintura, porque não é só abandonar. É um compromisso, né? É um compromisso. E é um compromisso lindo. Todo mundo devia fazer, gente. Fica a dica para 2022. Já entra nas metas. Então, e voltando, Lu, eu tinha pensado por um tempo o porquê que eu tinha procurado isso. Porque eu falei assim, gente, mas não tem lógica. Eu podia estar dormindo, eu podia estar falando, nossa, esse tempo eu vou tirar para fazer meu skincare e não fazer nada. Eu falei assim, gente, mas não. E aí eu pensei, porque por muito tempo eu morei com os meus avós, na verdade eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, a gente morava com os meus avós maternos. E aí eu falei, gente, tem tudo a ver com a minha avó. Porque ela sempre foi uma pessoa que se doou, Lu. Minha casa sempre foi muito cheia. Era cheia de... Às vezes eu chegava da escola, tinha gente aqui que eu nunca tinha visto na minha vida, mas era funcionário que estava trabalhando aqui no condomínio. No corredor, ela chamava para tomar café. Eu, gente, o que está acontecendo aqui? Um exemplo... Isso nunca te incomodou? Oi? Isso nunca te incomodou? Pior que não, porque desde sempre a gente foi tão acostumado com isso, porque era desde sempre você chamar alguém para tomar café na sua casa, Um exemplo que é muito engraçado, que alguns amigos, às vezes eu conto para alguns amigos meus e eles morrem de rir, porque alguns deles conheceram minha avó e sabiam o jeito que ela era, né? Que aqui em casa a gente mora num condomínio e tem uns entregadores de laticínios. Então,
minha avó era um bezerrinho. Todo dia tinha que ter muito leite aqui na minha casa, porque ela tomava leite o dia inteiro. E tinha um entregador que deixava o leite dela todo dia aqui na porta de casa. E aí eu falava, mas vó, a gente está com um problema. Porque a senhora está comprando o leite, só que assim ela pagava o leite para a empresa que ela comprava, só que em troca disso também, em troca não, né? O menino que vinha entregar, ela fazia café da manhã todo dia para o menino. Ai, que maravilhosa! Assim, o café que ela fazia ficava mais caro do que o leite que ela comprava. Aí eu ficava assim, vó, não tem muita lógica isso aí que a senhora está fazendo. Porque ele vinha, e assim, chegava no meu prédio, era uma guerra. Você olhava na janela, era uma guerra dos meninos, de quem vai subir para entregar o leite para a vozinha. Lógico. Porque ela tinha o café pronto aqui. Então eles levavam, pegavam café, e eu ficava assim, vó, o que a senhora está fazendo? Tá ficando caro esse negócio, tá ficando mais caro que o leite. Lu, eu moro na esquina do meu prédio, tem uma padaria, que dá 5 minutos da minha casa. A gente podia ir lá comprar o leite, só que ela não queria, ela não aceitava de forma nenhuma que a gente fosse buscar o leite, que era o menino que tinha que entregar e ele tinha que tomar café, e assim, um dia antes, às vezes ela mandava eu ir na padaria para comprar o pão para o menino do outro dia. Aí eu ficava assim, gente, era maluquice, eu ficava... O alimento dela não era o leite, né? O alimento dela era a companhia, era essa... Era a conversa. Sim, era o mostrar que é o você doá-lo que faz a diferença. E isso eu aprendi desde cedo. E assim, não foi uma coisa que ela ficava assim, é importante doar, hein? É importante doar. Ela não falava pra gente. É assim, você vai aprendendo com o dia a dia, com as atitudes, e você vê que não faz diferença nenhuma. Às vezes você ter demais se você não divide. Porque para mim, hoje, eu até tinha comentado hoje com os estagiários da obra, com o pessoal, com a minha equipe de obra, na verdade, eu falei para eles, eu não consigo comer alguma coisa ou pedir alguma coisa se eu não comprar para todos eles. Sim. É muito engraçado isso. Porque às vezes eu falo, nossa, eu tô com vontade de tomar café. Vocês querem café? Eles não. Aí eu vou, peço 5 cafés. Eles, a gente falou que não queria, deu, gente. Não é assim. Vamos tomar café, sim. Vamos tomar, sim. Não é, Lu? É assim que funciona. Todo mundo junto. Eu falei, gente, eu não consigo comer alguma coisa sem dividir. Eu não consigo fazer alguma coisa sem perguntar se precisa de ajuda. Eu não consigo tomar alguma atitude sem saber se o próximo está se sentindo confortável com aquilo ou não. Eu não consigo ser grosseira, mesmo em picos de estresse, né, Lu? Que a gente sabe que obra é muito complicado, que nem sempre tudo está dando certo. Porque aquilo dali para mim não vai fazer diferença. Porque assim, eu gritando ou deixando de gritar, não é assim que eu vou resolver. Então eu comecei a tomar outros caminhos, e as pessoas às vezes falam da calma que a gente tem, ou nossa, mas com calma desse jeito, como você toca a obra? As nossas obras vão muito bem. Os clientes, eles adoram nossas tratativas. Se eu precisar, eu fico até 8 horas da noite conversando com o cliente para tirar a dúvida deles. E para mim é um prazer, sabe? E tudo isso eu vejo que eu aprendi muito com a minha avó. Porque tudo que ela ensinou pra gente no tempo que ela estava viva, não foi com dinheiro, não foi com... Até porque a gente sempre teve uma vida muito simples. A minha avó, Lu, para você ter noção, meus amigos até falam, porque tem alguns amigos que eu cresci com eles, então até hoje a gente se conhece desde que a gente tinha 1 ano,
E até hoje a gente é amigo. E minha avó, ela falava para mim, eu ia no supermercado, ela falava, traz 5 sabonetes. 5 sabonetes? Eu falei assim, tá bom. Aí ela, não, mas traz aqueles de caixinha. Eu falei assim, tá bom. Eu chegava aqui, ela falava assim, me dá 5 folhas sulfite. Aí eu, ok, começou. Aí ela sentava na cama dela, ela colocava o sabonete, embrulhava como se fosse um papel de presente e escrevia uma cartinha no papel e dava de presente. E aí eu falava para os meus amigos, às vezes eles vinham aqui, eu falava assim, olha, minha avó vai te dar um sabonete, porque quando você é adolescente você é meio besta, né? Você fica assim, tudo você acha que é vergonha. Eu ficava assim, meu Deus, o que ela vai dar sabonete para todo mundo? E aí ela chamava, principalmente quando era aniversário. Aniversário de fulano, a gente vai comer alguma coisa, vai sair, vai no shopping. Fala para fulano vir aqui. Ela fazia para todos meus primos, Lu, para toda a minha família. Era sempre, independente de quem fosse, era um sabonete. E aí eu parava e falava assim, gente, mas não dá, a avó já foi sabonete todo ano, não tá dando, as pessoas estão achando que a senhora tá chamando elas de fedida. Nossa, tá todo mundo achando que a senhora tá chamando de fedida. Dela, não, é muito gostoso esse sabonete. E ela embrulhando e fazendo a cartinha. E aí a gente, depois, quando a gente passa a perceber mais as coisas, quando a gente começa a viver e a gente vê que é tão conturbado o nosso dia a dia, né, Lu? Você começa a dar valor para umas coisas que passaram e que você aprendeu muito, porque eu falava, com isso eu aprendi a receber, ao doar, que não é o doando muito que faz a diferença. Eu ficava, gente, minha avó dava um sabonete e as pessoas ficavam maravilhadas com a cartinha que ela escrevia na caixinha do sabonete. Eu ia falar. O grande detalhe, a cerejinha do bolo era a cartinha. Ela parou e ela escreveu algo dedicado. Olha que maravilhoso. E assim, todos os dias, e até meus primos ainda têm, minhas primas, algumas cartinhas que ela fez. Porque ela sempre escrevia, a gente fala, nossa, olha a letrinha dela, porque a gente lembra até hoje a letra da minha avó. E assim, são coisas, aquela saudade que é de amor, né, Lu? Porque, na verdade, a saudade é o amor que fica. Então, eu guardo isso com muito carinho e por isso que eu acho que eu comecei a desenvolver isso em mim. Porque você quer sempre passar. Assim, da minha avó passou para minha mãe. Com a minha mãe eu aprendi muito sobre a fé. E, assim, para mim é um conjunto, é um bolo das duas. Aí eu fico, gente, eu sou extremamente grata a Deus pela essa convivência, sabe, Lu? Porque para mim foi o maior presente da minha vida. Ai, gente, não vou chorar, porque senão eu vou ficar muito feia. Já parece, não consegue nunca ficar feia. Eu já tô aqui me segurando. Se você chorar, a única coisa que eu vou fazer, não vai dar pra gente se abraçar e chorar junto, mas virtualmente a gente vai se abraçar e chorar junto. Não, o mais engraçado ainda é que é capaz da gente começar a chorar e rir ao mesmo tempo, né, Lu? Aí gente, aí acabou. Tá, e depois que você fez esse trabalho voluntário com as crianças, né, com câncer, você continuou. E aí na você verdade, na verdade, eu fiz esse trabalho voluntário por 2 anos. Aí eu fui picada pelo bichinho da solidariedade aí, do voluntário. Então, o meu sonho de vida, Deus me ajuda. Amém. Meu sonho de vida é criar um projeto com hoje o que eu tenho experiência, com o que eu sei. Então, já trabalhei com a parte de design e trabalho com a parte de engenharia civil. O meu sonho, um dia, é criar um projeto no qual eu possa ajudar pessoas ajudando na reforma das casas, ajudando, ensinando alguma coisa dentro de obra, fazer um trabalho dentro da minha própria obra,
ensinando o básico para as pessoas, ensinando um funcionário a ler, ensinando um funcionário a talvez escrever uma carta, deixar uma cartinha no sabonete para a família dele, entendeu? Eu tenho ainda uma vontade muito grande de criar um trabalho voltado para a área de obra, para a área que hoje eu estou me dedicando, entendeu? Entendi. Só que assim, até quando eu busquei o trabalho voluntário, eu já tinha essa vontade de quero criar um projeto. Só que não é simples você criar um projeto. Dependendo do que você tem que ter toda uma estruturação, você tem que se dedicar muito. Você sabe como é, né, Lu? Hoje você tem seu canal, você sabe o quanto você tem que se dedicar, o quanto você tem que ter a responsabilidade de sempre estar marcando entrevista, de sempre ter pessoas dispostas a falar com você, a contar as histórias dela, ter o tempo para editar os seus vídeos, de conversar com as pessoas um pouco antes. Então, assim, dependendo do que você quer fazer, isso demanda tempo. E, para mim, era complicado, porque eu precisava de uma coisa que eu chegasse e já pudesse ajudar. Só que, em todo esse tempo, você vai aprendendo, e se Deus quiser, um dia eu vou ter meu projeto, e aí você vai ser a minha convidada. Não, maravilhoso. Mas assim, faz todo sentido respondendo sua pergunta, né, Lu? Uhum. Pode falar, depois eu complemento. Não, respondendo a sua pergunta, depois eu fiz alguns projetos, mas eram projetos pontuais. E, na verdade, não para instituições, mas para pessoas. Então, eu comecei a me dedicar, na verdade, a olhar mais o próximo. Porque o trabalho voluntário, ele me abriu muito isso, da importância de você olhar o próximo, da importância de ter uma conversa, da importância, às vezes, de fazer uma compra básica para uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, eu comecei... É engraçado que tem um senhor que ele sempre está aqui na frente do meu condomínio e ele pega os recicláveis, algumas coisas. E sempre quando eu faço alguma coisa, eu estou te contando coisas que eu não conto para ninguém. Adoro! Para todas as pessoas do Brasil. Amém. E assim, às vezes... Porque agora eu e ele, a gente meio que já se conhece. Ele me vê, ele sabe se eu estou chegando perto dele, o que eu vou fazer, o que... Então, às vezes eu paro, eu converso com ele. Eu sei que na pandemia foi muito difícil para muitas pessoas, e eu sei que ele trabalha com reciclável. Então, assim, sempre quando eu posso, eu ajudo ele financeiramente. Não é muito, mas eu sei que para mim, o não muito, para ele é muito. Então, para ele faz a diferença. Então, eu acho que é importante isso, a gente olhar o próximo. Você não precisa trabalhar num projeto gigantesco para você falar que está fazendo está sendo solidário com alguém, que você está trabalhando num projeto voluntário enorme. Você não precisa disso. Seu vizinho, às vezes, precisa de uma conversa que você pode ser muito solidário só conversando com ele. A pessoa que está trabalhando no seu condomínio, às vezes está passando por uma super dificuldade e você, às vezes, por não conversar, não conhecer, não cumprimentar, você não tem a menor ideia. E a gente, às vezes, está tão próximo de uma coisa que a gente pode ajudar e que se a gente não presta atenção, se a gente não olha para o lado, a gente fica fechado num mundo que a gente não cresce. Para mim, o crescê-lo, para mim, o alimentar a alma, o encher meu coração, é quando eu passo na rua, cumprimento alguém e consigo ajudar a pessoa. Meu namorado fala, e eu estou tentando... ele me ajuda muito, que é o Renato. E ele fala, não é possível. Porque às vezes eu arrumo umas coisas para ele fazer que ele fica assim, não estou acreditando.
tô acreditando que você tá fazendo eu fazer isso. Eu conheci 2 famílias pela internet na pandemia. E eu falei para ele, eu vou ajudar essas pessoas. E eu não tinha a menor ideia de quem eram as pessoas. Eu falei, eu vou ajudar essas 2 pessoas e você vai lá comigo? E aí ele começou a surtar já, né? Porque ele surta comigo. É um garoto que já trabalhou na mesma empresa. Para quem não sabe, eu e a Lu, a gente já trabalhou na mesma empresa, né, Lu? Sim. E ele trabalhou na empresa que a gente trabalhou e a família dele estava passando necessidade e de repente eu vi uma postagem e mandei uma mensagem para ele. Que tinham colocado o telefone dele, mandei uma mensagem para ele e falei assim, ó, eu vou tentar te ajudar e tal, passa o seu endereço para mim. Aí ele falou assim, você sabe onde é? Eu falei assim, não. Era numa cidade aqui do lado. Aí eu falei assim, mas eu comprei algumas coisas e vamos lá entregar. E aí tinha uma outra postagem que uma pessoa que trabalhou com a gente também fez, de um menino que ele tem necessidades especiais e que o pai dele estava precisando de... E mandei mensagem para o pai dele também. E ele estava precisando de fralda, produtos de higiene básica. E eu falei assim, vou ajudar também. E assim, foi com muito carinho que eu ajudei essas 2 pessoas. E a gente foi levar. E aí, assim, ele me acompanha em tudo, porque ele abraça todas as minhas ideias. E a gente foi nesses 2 lugares, e é muito engraçado, porque até no receber, como as pessoas nunca te viram, e você também não conhece elas, quando você chega, para eles é uma surpresa, porque eu acho que quase ninguém faz isso. Ninguém chega do nada e fala, oi, tudo bem? Você está precisando de ajuda? Ó, vou te ajudar, então. E, para mim, nessa pandemia, foram coisas que fizeram muita diferença, sabe, Lu? E se a gente parar para pensar, eu coloquei, até tinha comentado com o pessoal isso, com minha mãe, com o Renato, com o pessoal que trabalha comigo. É engraçado, porque quando a gente pesa, eu ajudei essas 2 famílias, que eu não tinha a menor noção de quem eram, onde moravam, se realmente precisavam, porque assim, você não sabe, às vezes tem coisa que está na internet que você não tem certeza se é, porque a gente vive num mundo tão, tão maluco que as pessoas elas usam da bondade das outras pessoas para fazer a maldade, e é complicado isso. E assim, são 2 pessoas, 2 famílias lindas que eu conheci, com problemas extremamente diferentes, porque uma não tinha, é um menino que mora com a mãe dele, que tem os irmãos dele, que não tinha nada dentro do armário para comer, e o outro que tem um problema físico, que o pai luta muito por ele, que é uma família linda, que ele faz tudo pelo filho dele, e assim, são problemas totalmente diferentes. E se a gente parar para pensar, quando a gente faz o bem, a gente realmente não pode olhar quem, porque se eu fosse medir e falar quem tem o maior problema para eu poder ajudar, são histórias totalmente diferentes. É um menino que ele tem uma vida inteira pela frente com a família dele, só que ele pode mudar a história dele. Ele pode mudar a história da família dele, se ele tiver oportunidade. Ele vai poder trabalhar, ele vai construir a família dele, que eu tenho certeza que vai ser linda, porque é um menino de um coração gigantesco. E por outro lado, eu tenho um pai que tem amor de sobra, mas para uma criança que ela sempre vai depender de alguém. Entendeu? E aí, como que eu peso de um menino que precisa de oportunidades, que talvez tenha ou talvez não, mas eu tenho certeza que ele vai ter.
com o armário vazio, ou com outro que tem uma família maravilhosa, só que sempre vai precisar de alguém. Então, eu acho que você se doar é muito disso. É você não olhar para aquilo. É o que você sente e seja o que for, faz a diferença. Sabe? O você doar um pouquinho do seu tempo. Lu, você doa muito do seu tempo. E você doa com conversa. E é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Principalmente vindo de você, que é uma pessoa maravilhosa. E eu estou mega feliz com o seu projeto. Obrigada de verdade, amiga. Nossa, que vergonha de não estar fazendo mais alguma coisa, sabe? Assim, é legal isso que você está falando, essa injeção de ânimo, porque eu sinto que muitas vezes, né, não posso falar por todo mundo, mas por mim, eu ainda me limito com exatamente aquilo que eu tinha falado. Então, assim, mas talvez eu precise fazer isso, não vou ter tempo de... Não precisa ser grande, é o que você mesmo falou. Não precisa ser grande. Algo pequeno que você faz. Cada um fazendo o pequenino se torna grande. E essa aquela coisa que virar. É independente se é pequeno ou se é grande. É o como você faz. É o quanto você se doa. É o quanto você está disposto. É uma conversa de 5 minutos. Ou é um projeto que dure 2 anos. A gente não tem noção do quanto isso muda para uma família, às vezes, inteira. A gente não tem noção de quanto isso engrandece a gente como pessoa. Porque, na verdade, quando a gente faz... E assim... Quando a gente faz com o coração, de verdade, a gente cresce muito. Eu acho que a solidariedade deve ser uma coisa que deve ser trabalhada na nossa convivência social, desde quando a gente é criança. Porque o que eu sinto hoje, que eu sou assim, por conta disso. Porque, na verdade, eu tive uma escola maravilhosa que foi minha avó, minha mãe, minha família junto de mim. Perto, entendeu? Um exemplo maravilhoso. Só que nem todo mundo tem. Só que você pode mudar a sua história, você pode começar a olhar o próximo. Eu acho que com quem a gente convive, a gente pode aprender. Eu tenho muito para aprender ainda. Assim, eu aprendo todos os dias. Hoje, o que eu posso é olhar para o próximo, principalmente como eu passo muito tempo no meu trabalho. Eu falo, caramba, estou trabalhando, não tenho tempo para nada. Não, eu tenho tempo no meu trabalho. Os meninos que trabalham comigo, para eles, às vezes eu falo para o pessoal lá, como assim, eu estou dando exemplo deles, como eu passo muito tempo com eles e eles são meus queridos, então estou citando muito eles. Depois, se eles não derem um like, aquilo, vou mandar todo mundo embora. A gente reivindica. Que eu falo para eles. Para mim, Lu, faz muita diferença, por exemplo, num dia de sol, rachando, estralando, eu viro para o mestre e falo assim, vamos na padaria, vamos comprar um refrigerante para esses meninos. Sabe? É coisa boba que a gente fala assim, caramba, para o cara que está trabalhando, quando eu chego, eu falo assim, tudo bem, eles não estão com o olhinho brilhando, porque, caramba, ela comprou, mas sim, tipo, nossa, olha o refrigerante. Mas, assim, faz toda a diferença. Em dia de sol, normalmente a gente pede sorvete. E assim, a gente divide. Um dia fulano pede, outro dia eu peço, outro dia é meu diretor que pede. Então, eu estou criando hábitos e a gente cria hábitos nas pessoas que é muito engraçado, porque às vezes eles olham para mim e falam assim, hoje não é dia de sorvete? Aí o empreiteiro vira e fala assim, não, hoje eu vou comprar o sorvete. É a corrente do bem. Sim. Aí eu falei assim, gente, são olhares diferentes,
é realmente você olhar para o próximo, olhar no seu dia a dia. Você não precisa tá num lugar diferente ou se encaixar, sabe, Lu? Eu vou me encaixar aqui nesse projeto, acho que eu vou... Às vezes, na onde você está, você faz toda a diferença. E eu não estou falando de dar ordens, não estou falando de nada, eu estou falando de olhar para o próximo. Você faz a diferença quando você olha para o próximo, quando você sabe o nome dos funcionários, quando você chama eles pelo nome, quando você conversa um pouco, que você passa na obra, você conversa com eles. Então, assim, para mim, eu tento hoje, como é muito corrido, eu ainda tento, nos finais de semana, fazer algumas coisinhas mais pontuais, mas eu não deixo de fazer aonde eu tô. Então, eu acho que é válido para todo mundo. Sim. É isso, tá? Que lição maravilhosa. Olha, de verdade, assim, eu tô feliz, eu tô emocionada. Para mim, eu me teletransportava, ia para aí, te salvar, dar aquele abraço que sova, assim, de tanta Lu, eu estou correndo de saudade. Obrigada mais uma vez. Infelizmente, com muita dor no coração, a gente vai precisar finalizar. Antes disso, queria saber se você pode compartilhar, né? Como que as pessoas fazem para encontrar essa linda Tamires Queiroz, se alguém tiver uma dúvida. Se de repente, né, eu quero conectar você com outras 3 pessoas que já passaram aqui. Com certeza você já assistiu eles, né? Uma é a Vanessa Hatayama, do Projeto Bicho do Bem. Tem o Daniel Oliveira, né, que é um super empreendedor, e o Rodrigo Jamal. Então, eu vou conectar vocês, que eu acho que vai dar um projeto legal isso aí. Mas como que as pessoas fazem? Quero me conectar com todos. Eu até, aproveitando que você falou de todas as pessoas que passaram por aquilo, eu acho que de todas as histórias que a gente vê, cada uma a gente aprende um pouquinho. É tudo muito lindo no seu canal, no seu projeto. As pessoas... É engraçado, porque quando eu recebi o convite, eu ficava assim, gente, mas como assim? Aí começava a ver a história de todo mundo, eu ficava, gente, uma pessoa mais linda que a outra, queria ser amiga de fulano. Mariparo, me adiciona. Wesley, quero sua calma, quero ser o seu amigo de calma. Pati Forte, sou mais sua fã. E... quero até o Instagram do filhinho da sua amiga que passa correndo atrás da entrevista dela, adorei. Pietro. E assim, Lu, as pessoas podem me achar pelo Instagram, que é Tamires Melo, com 2 L's. Se alguém tiver algum projeto e queira que eu participe aqui no Vale do Paraíba, seja em São Paulo também, que às vezes eu estou por aí, é que agora está mais complicado por conta da pandemia. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. Mas me chamem, que eu amo participar, eu amo estar presente. Se quiserem conversar, eu estou sempre disposta, né, Lu? Se quiserem conversar sobre obra, também estou super disposta. Engenheira. Se quiserem tomar um café comigo, eu estou morrendo de saudade de você, do pessoal que trabalhou com a gente. E eu acho que é isso, que é válido a gente olhar para o lado, enxergar o próximo, seguir em frente e crescer e encher o coração de muito amor, né, Lu? E vamos lá, pessoal, 2022 está só começando e vai um check. Ai, princesa linda, você é um presente de Deus. Mais uma vez, muito obrigada. Me despeço por aqui e agora que você, né, já quebrou essa trava, né, dessa exposição, a gente te espera já para entrevistas, marquem aí, ó. Entrevistas, marquem com a Lu. Ela é minha... Como que é? Que o pessoal fala? Assessora. Minha assessora, contatos com a minha assessora. Minha linda, obrigada mais uma vez, viu? Foi um prazer gigante ter você aqui. Obrigada.
obrigada mesmo. E parabéns por essa história linda, parabéns pela avó, pela mãe, por essa família. Obrigada, Lulu. É uma base de tudo. Obrigada mesmo. Obrigada. Pessoal, um beijo. Lu, eu te amo desde sempre. Também te amo. Um beijo, princesa. Tchau, até mais. Tchau. Até. Tá, princesa linda. Muito obrigada por compartilhar conosco essa grandiosa história. Parabéns por todo o movimento que você fez e faz e toda a diferença que com certeza você trouxe para a vida de cada uma dessas pessoas. E aí, pessoal, se inspiraram? Foi a chavinha que precisava ser virada para vocês começarem, também como a Tamires, embarcar numa solidariedade, num fazer o bem sem olhar a quem? Espero que sim. E se esse vídeo também vai fazer sentido para alguém que vocês conheçam, compartilhem. Antes, não esqueçam de curtir aqui o vídeo e de se inscreverem no canal. E até semana que vem com mais um super convidado ou super convidada aqui no Conta Pra Eu, por Luana Paula. Um beijo e até mais!